Muito bem, como fazer a leitura de um livro de história, que conta uma história, um romance, né? Eu tenho aqui, nesse trecho aqui, nesse texto, um trecho de um dos livros de Sherlock Holmes, contado na visão do seu parceiro Watson. E o que eu quero mostrar para você aqui nesse vídeo, primeira coisa, é que não existe apenas o jeito certo, uma única maneira de fazer a leitura. Não tem. Mas tem algumas formas que combinam melhor com a proposta do livro, com a proposta da história. Então você que quer começar a narrar seus livros, quer fazer audiobooks e tudo mais, é bom você levar em consideração algumas coisas. Primeiro, a proposta do livro, a proposta da história. Nesse caso aqui, é uma história que envolve ação, aventura, mistério, suspense, principalmente isso, mistério, suspense e também com pitadas de humor. Então, é uma leitura que é agradável. Então, na minha opinião, é uma leitura que tem que ter uma certa leveza, mas tendo esses elementos de mistério, de ação, de aventura, suspense, ok? E pitadas de humor. Nesse vídeo aqui eu quero fazer duas formas de leitura. A primeira com um pouco mais, digamos assim, de suavidade, digamos assim, porque na segunda eu vou colocar com mais energia, fazer uma interpretação com mais enérgica, mais forte, mas as duas condizentes com a proposta, ok? Então vamos lá, acompanhe comigo a leitura aí. Londres foi envolvida por um nevoeiro denso e escuro na terceira semana de novembro de 1895. De segunda a quinta-feira, eu duvidei se seria possível, de nossa janela em Baker Street, ver a fachada das casas em frente. Holmes passou o primeiro dia catalogando seu volumoso livro de referências. No segundo e terceiro dias, ficou pacientemente ocupado com um assunto que se transformara recentemente no seu hobby, a música da Idade Média. Mas, no quarto dia, quando nós levantamos das cadeiras após o café da manhã, vimos a névoa pesada e insinuante ainda firme e se condensando em manchas oleosas nas vidraças. A natureza impaciente e ativa de meu amigo não aguentou mais essa monotonia. Ficando andando impaciente pela sala, numa energia febril contida, tamborilando com as unhas nos móveis, irritado com a falta de ação. E aí a história segue, né? Mas, basicamente é isso aí, ó, tá? Uma forma. Você percebe que eu não fiz muitos exageros, exageros entre aspas, né? Mas eu fiz uma coisa assim, mais contida mesmo, essa é a palavra, contida. Mas agora, vamos fazer de outra forma. A gente não vai se conter tanto não, vamos botar mais energia, colocando assim um pouquinho mais de expressão, caprichando mais nas expressões, nos destaques, nas ênfases, ok? Então vamos lá, começando, acompanhe comigo. Londres foi envolvida por um nevoeiro denso e escuro na terceira semana de novembro de 1895. De segunda a quinta-feira, eu duvidei se seria possível, de nossa janela em Baker Street, ver a fachada das casas em frente. Holmes passou o primeiro dia catalogando seu volumoso livro de referências. No segundo e terceiro dias, ficou pacientemente ocupado com um assunto que se transformara recentemente no seu hobby, a música da Idade Média. Mas, no quarto dia, quando nós levantamos das cadeiras após o café da manhã e vimos a névoa pesada e insinuante ainda firme e se condensando em manchas oleosas nas vidraças, a natureza impaciente e ativa de meu amigo não aguentou mais essa monotonia. Ficou andando impaciente pela sala, numa energia febril contida, tamborilando com as unhas nos móveis, irritado com a falta de ação. Então tá aí, ó. Nessa segunda vez, o que eu fiz? Botei mais força, mais energia, fiz com mais vigor, como eu falei antes da leitura, caprichando mais nas expressões, caprichando no sentido assim de enfatizando ainda mais os momentos que eu queria destacar, né? As duas formas são, na minha opinião, na minha visão, corretas. As duas combinam.
só que são, digamos, propostas diferentes de narração. Então você que está começando na narração, seja lá do que for, tenha em mente esses detalhes, tá? Não tem apenas uma forma, tem duas no mínimo, mas sempre tem que combinar com a ideia daquele texto que você tem na sua frente para você que você vai ler, para passar a emoção certa, né, digamos assim, tá? Então é isso. E eu queria perguntar para você, das duas formas que eu fiz, qual que você gostou mais? Tá? É opinião, é questão de opinião, de gosto mesmo. Quero saber o que você achou. A primeira, mais contida, ou a segunda com mais força, mais enérgica, enfatizando mais. O que você prefere? Qual das duas você estaria mais disposto a ouvir? Um livro, um audiobook, hein? Quero saber aí a sua opinião, tá bom? E se você quer aprender a narrar de maneira envolvente, como eu disse, colocando a emoção certa, dependendo do texto, analisando o texto. Se você quer aprender de forma assim mais rápida, eu posso ajudar você. É só você ler a descrição desse vídeo e você vai ver como que eu posso ajudar você. Você vai poder entrar em contato comigo diretamente pelo WhatsApp, só para você ter uma ideia. Então, se você quer mesmo aprender narração para os seus textos, entre em contato comigo, tá bom? Leia a descrição aqui do vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. Um abraço para você e até a próxima!